Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, como de prometido, no dia de hoje eu vou conversar com o diretor-geral do 8º Núcleo da CEPERX, Gelson Luiz Johan. Nós vamos saber como é que está a situação envolvendo nossos queridos professores. Afinal de contas, nós tivemos mais um ano complicado, não só para o ensino, mas para a grande maioria dos servidores públicos. E com os professores, infelizmente, essa novela se repete todos os anos, né? Bom dia, Gerson. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Tirol. A gente fica muito contente em tê-lo na manhã de hoje. Bom dia. Deixa eu só pegar um outro microfone aqui, Gerson. Vou pedir para você se aproximar. Agora sim. Tá. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, Gerson, talvez eu gostaria de trazê-lo em outra situação mais agradável, né? Mas infelizmente a situação ela é adversa do que aquilo que gostaríamos, né? Mais uma vez nós tivemos um ano bastante complicado e graças a Deus nós temos uma categoria que é os professores que são bastante unida e não se cala diante essas situações adversas que vem enfrentando, né? Faz as suas greves, busca melhorias todo momento para a categoria, mas em desacordo a isso nós temos um governo que tenta cada vez mais espichar essa corda. Como é que foi essa situação, essas greves, o que se espera daqui para frente, como é que irá ser o comportamento daqui em diante? A primeira coisa que a gente tem que contextualizar tudo isso, né? Nós vivemos um momento bastante difícil no nosso país. Nós temos um governo provisório que produz estragos permanentes dentro da sociedade, e nós temos um governo do Estado que está alinhado com esse governo federal. Nós passamos por uma situação difícil no Estado, em que o governo do Estado prega a escassez de dinheiro, diz que o Estado está falido, põe a culpa nos outros, mas se a gente for analisar, nos 31 anos que passaram, nos últimos 31 anos, esse grupo que está no poder hoje, esteve 19 anos no governo. Então não pode se eximir de culpa dos problemas que o Estado tenha. A gente assumiu o núcleo fazem 2 meses e de cara já pegou essa bronca aí. Já pegou esse processo de parcelamento de salário andando, processo de atraso de pagamento de salário, uma série de problemas, a retirada de direitos que o governo do Estado encaminha através de projetos de lei na Assembleia Legislativa. Nós pegamos, então, a gente assumiu o núcleo e a gente está praticamente fazendo um curso rápido aí de como administrar esses problemas. Que não deve ser nada fácil. Imagino eu que... Nós temos quase 3 mil trabalhadores em educação na região aqui, em 84 escolas. São 30 municípios que nós atuamos aqui no núcleo. Mas a situação ela começou praticamente no início do governo. O governo assumiu e pregou a escassez de recursos, a falta de dinheiro para atender as demandas e fazer projetos ou encaminhar programas para atender a população do estado do Rio Grande do Sul. Nós hoje temos um orçamento no Estado de em torno de 60 milhões. E a folha de pagamento de todos os servidores, não só os trabalhadores de educação, todos os servidores, ela representa mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões por mês. A gente, nesse curso rápido, aí o diretor aprendeu o porquê que o Estado constrói os seus problemas. A gente viu que através da falta de fiscalização, que a falta de empenho do governo do Estado em combater a sonegação, de combater o contrabando de mercadorias dentro do nosso próprio Estado, o Estado perde muita arrecadação. Em termos de contrabando e descaminho de produtos, o Estado perde 5 bilhões todo ano em arrecadação. Em sonegação de impostos, perde 7 bilhões por ano. O Estado perde mais 9 bilhões por ano, dando isenção de impostos para grandes empresas. Para as grandes, para o pequeno nada. O pequeno tem que pagar tudo.
Então, a sonegação, o contrabando e as isenções de impostos é muito mais do que a folha de pagamento dos servidores de todo o Estado num ano. Porque tem uma situação muito interessante, eu há muito tempo defendo isso, e que se coloca hoje em dia no país, o servidor público, o aposentado, como o grande culpado das crises. Olha, nós temos que enxugar a folha, porque o servidor público ele gera muita despesa aos cofres públicos. Mas eu me faço a pergunta e faço esse questionamento até aos ouvintes para refletir um pouco. Será que é o problema? O problema são os servidores? É você aposentado que contribui? Se coloca na cabeça das pessoas que estão tentando desvirtuar esse pensamento para que a sociedade se coloque contra um servidor público. Por exemplo, a educação, a segurança. Imagine você trabalhando na sua empresa, você receber o seu salário parcelado. Você iria trabalhar? E quando você recebe o seu salário, que já é parcelado, você não tem juros. E você vai no banco, você tem um empréstimo, lá você paga juros compostos, que é juros sobre juros. E quando você recebe o seu salário, se recebe juros, é juros simples. Então, se tenta enxugar e trazer o servidor público abaixo da lata do lixo, né? Se tenta se colocar ele como um grande culpado da crise que não foi ele que provocou. Isso, exato. E nós, nesses 3 anos de governo que nós temos aí, nós recebemos por 21 meses os salários parcelados, e no último mês mudou a tática. Foi atrasamento mesmo de salário, né? A gente falava em parcelamento, né? E foi atrasamento. A gota d'água aconteceu há cerca de 60 dias, a 50 dias atrás, né? Quando o governo do estado pagou R$350 na primeira parcela no dia de pagamento. E o governo é audacioso ainda, porque encaminhou um projeto, uma emenda constitucional, uma modificação na Constituição do Estado, em que desobriga ele de pagar o salário em dia, desobriga ele a pagar o 13º dos servidores no dia 20 de dezembro. Ele quer legitimar esse processo de atraso ainda. Então ele cria uma situação nunca vista no estado do Rio Grande do Sul, uma situação de descontrole que põe freio na economia, porque o dinheiro deixa de circular. O dinheiro que chega atrasado ou parcelado na mão do servidor é o dinheiro que deixa de ir para o comércio. Ele acaba impondo um problema a toda a nossa sociedade. Pois é, eu só queria destacar a situação dos professores que todos os anos lutam aí por melhores condições de salários, o aumento do seu salário, né? E esse ano lutam... Nem pelo aumento. Nem pelo aumento, é por receber o salário em dia. É. Eu acho que essa situação que você assumiu talvez seja... Eu acredito que seja a pior possível, né? Porque uma coisa é você lutar por benefícios, né? por ter mais direitos e talvez um salário mais digno. Outra coisa é você lutar para você conseguir aquilo que você trabalhou, né? Tá. A gente, claro, que luta pelo salário, pela nossa dignidade, mas a gente vê que existe uma falta de investimento também do Estado nas mais diversas áreas. Na área da educação, por exemplo, nós não tivemos nenhuma escola nova no Vale do Taquari nesse governo. As escolas passam por grandes dificuldades, os prédios bastante deteriorados. No vendaval que aconteceu há 2 semanas atrás, nós tivemos problemas muito sérios em telhados de escola. Tem escolas onde houve queda parcial do telhado. Isso é fruto da deterioração, da falta de investimento do Estado na manutenção das nossas escolas. Então, esse é um sintoma não só de que nós estamos recebendo mal, mas também está tendo falta de cuidado com a infraestrutura do Estado. O que vocês estão recebendo de informações do governo do Estado, do secretário da Educação? O que ele diz? Eu faço essa pergunta porque faz mais ou menos uns 30 dias atrás que eu li uma matéria sobre o secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e ele deu a seguinte declaração que eu achei extremamente infeliz, que a tendência era só piorar. O que vocês recebem da Secretaria da Educação? Qual a expectativa daqui para frente, a previsão? Exatamente, há 60 dias atrás também
saiu a notícia de que haveria um encontro das folhas de pagamento. Quer dizer, ia terminar o mês e a gente não ia ter recebido o pagamento ainda. E aquilo foi estupim, né, para botar todo mundo de alerta. Aquilo deixou todo mundo oriçado. E a partir disso a gente começou a se mobilizar, a movimentar, a discutir entre nós. E acredito que, de certa forma, a greve já surtiu, já tem seus efeitos, porque o Estado está se mobilizando para colocar o salário em dia. Nós recebemos o salário em dia agora na sexta-feira da semana passada, foi o último grupo que recebeu, quer dizer, o Estado está se mexendo. Mas a nossa condição de terminar com a greve, de terminar com a mobilização, que é nossa a paralisação, tem mobilização por detrás de tudo isso também. Mas a condição é a garantia do salário de pagamento em dia e o pagamento do 13º também no dia 20 de dezembro. Até para que vocês saibam, do 13º do ano de 2016, nós estamos recebendo parcelado. Até agora, de 12 parcelas que estão previstas, nós recebemos 10 delas só. É uma situação que chega a ser constrangedora, né, gente? Quando a gente fala, se fosse em qualquer outra situação, por exemplo, numa empresa privada, no setor privado, e a gente colocasse essa situação que uma empresa está pagando da seguinte forma, como é que a sociedade ia julgar aquela empresa? Qual o julgamento que a sociedade faria diante de uma situação dessa? Porque eu vejo muito assim uma apatia muito grande se tratando da população em apoio a esses movimentos, né? Porque eu acho que o princípio básico para qualquer pessoa é receber o seu salário em dia. Se você trabalhou, você tem direitos, né? E outra situação é o seguinte: eu acho engraçado que não se pense, se tratando de governo, se tratando de Estado. Quando eu falo Estado, eu me refiro a toda a engrenagem que movimenta, porque nós vivemos num país que impera o capitalismo. E para que o capitalismo funcione, é preciso injeção de dinheiro, movimentação desses valores. A partir do momento que você não paga os funcionários, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, existe um fluxo de caixa menor, porque essas pessoas não vão comprar no comércio, porque não tem dinheiro, não vão fazer nenhum tipo de conta ou de projeção, porque não tem como fazer essa projeção, na verdade, porque não sabe quando vai receber. Então, isso culmina no quê? Em menos recolhimento de ICM, porque se vende menos. É tudo uma engrenagem que uma coisa vai puxando a outra. E não tendo esses benefícios, não tem como fazer investimento nenhum, né? O governo já propôs uma série de medidas que não deram resultado. Aumentou ICM, aumentou saques de dinheiro público que havia em depósito, fez uma série de mudanças dizendo que seria uma solução do problema. No entanto, não resolveram. E nós agora passamos por uma situação que o governo diz que a solução do problema agora vai ser a renegociação da dívida do Estado. E a gente não acredita mais, porque ele já vendeu tantas ideias e colocou tantos planos em prática e que não deram certo, e a gente a sociedade não acredita mais no governo. Nós passamos por esse problema. A falta de investimento do Estado é um problema sério. A falta de arrojo, de determinação, a falta de divisão empresarial do Estado é um problema sério. Eu só pergunto para a sociedade aqui de Teotônio, o que seria dos 3 distritos aqui, Canabarro, Teotônio e Languiru, há 30 e tantos anos atrás, se não tivesse tido coragem de se emancipar e tentar construir esse município que hoje temos aqui. Puxando o freio de mão da economia, que não se resolveu os problemas. Muito pelo contrário, foi investimento, foi ousadia, foi coragem de empreender e de construir esse município que fez desse município um município forte, com uma economia muito vigorosa e que constrói essa situação privilegiada que tem. Então o governo existe para fazer isso, para desenvolver políticas junto da população e que construam nessas políticas formas de amparar a sociedade. Eu estou lendo aqui uma notícia referente às greves e ao ano letivo, né? Com essas greves, obviamente, esses dias eles terão que ser recuperados. A previsão do governo seria até o dia 14 de janeiro, seria isso? Tá, o governo criou falsas ilusões em diversos momentos desse processo, dessa movimentação, dessa greve. Nós
temos cerca de 30 dias letivos que nós vamos ter que repor. O calendário do Estado prevê para o final do ano letivo, no dia 22 ou dia 23 de dezembro. Em cada escola é um pouco diferente, cada escola tem o seu calendário próprio, mas nós já temos em torno de 30 dias que nós estamos paralisados. Bom, nós vamos ter que trabalhar esses 30 dias a mais depois. Nós vamos entrar no mês de janeiro, nós vamos ter que recuperar os conteúdos, porque não é só o calendário, o número de dias que tem que contar. Dentro de um programa de um calendário letivo, existe para cada turma um conteúdo que está programado para ser ministrado dentro da sala de aula. Nós vamos voltar à escola e vamos ter que ministrar os conteúdos que estão programados para esse ano letivo. O fato de não terminar o ano letivo dentro do ano civil não é problema algum. Faz parte. As universidades federais já passaram por esse tipo de problema de não ter conseguido fechar no mesmo semestre, no mesmo ano, o seu calendário. Nós entendemos de que cria alguns problemas para a sociedade, mas todos eles têm soluções. Os problemas que são criados têm soluções. Nós, no retorno da greve, nós vamos negociar com o governo, negociar com as comunidades, um calendário que sirva a todos e que possa atender a todos e que possa repor aquilo que deixou de ser produzido nesse período. E nós entendemos que se por acaso nós estamos criando algum constrangimento, nós estamos criando algum embaraço à sociedade, é porque ele foi necessário. É porque a sociedade também tem que entender os problemas que acontecem. E a gente, no dia de ontem à noite, por exemplo, no Castelinho, promoveu uma discussão com a comunidade, onde haviam 300, 400 pessoas que participaram dessa conversa. Nós já fizemos em outras escolas também esse debate com a comunidade. A comunidade, depois da conversa, começa a entender como funciona e como pode, inclusive, colaborar. Na conversa de ontem com a comunidade escolar de Lajeado, a comunidade propôs uma atividade, por exemplo, uma caminhada na segunda-feira de noite, a partir das 19 horas, saindo do Castelinho e passando pelas ruas de Lajeado. Uma caminhada de protesto, uma caminhada de indignação, em que a comunidade escolar pretende demonstrar para todos os segmentos da sociedade que está apoiando a nossa movimentação. E nesse sentido já vai aqui o apelo, o convite, para que todas as outras escolas da nossa região se façam representar nessa atividade, para que todas as outras comunidades escolares possam engrossar essa atividade, que os grêmios estudantis das escolas estaduais se façam presentes também nessa atividade, porque eu acho que é a forma de nós mostrarmos para o governo que ele tem que atuar em direção ao povo e não contra o povo. É bom a gente frisar o seguinte: algumas pessoas que possam estar nos ouvindo agora podem estar fazendo julgamento, porque eles têm o pensamento de esquerda, né? Fazer greve. Olha, gente, eu digo o seguinte: receber o salário em dia não é pensamento de esquerda, não é de direita, é de todos. Receber o salário em dia é o mínimo do mínimo que uma pessoa pode esperar. Não é bandeira de partido de algum lado. Acho que isso é uma bandeira de todos. Tem que ser uma bandeira de todos. Eu sei que para os pais deve ser ruim, sim, a situação de não poder levar o seu filho à escola ou não ter onde deixar o seu filho. Mas pense na situação desses professores, desses servidores que também têm família, têm filhos, têm suas contas, têm o aluguel, tem aí de repente empréstimo do banco, o constrangimento que eles passam, né? A humilhação que eles passam de não poder pagar uma conta, de ficar atrasada, de ter gente batendo na porta para fazer as cobranças. Você já pensou no constrangimento dessas pessoas? Porque a gente só faz, e muitas vezes olhamos apenas para o nosso umbigo, se preocupamos apenas com os nossos problemas, quando na verdade educação, saúde, segurança, entre outras coisas,
são preocupações que todos nós deveríamos ter, principalmente se tratando de governo. Então, eu sempre sou favorável a qualquer tipo de manifestação quando se trata em benefícios das pessoas que estão lá para educar os nossos próprios filhos, gente. São os professores que formam a nossa sociedade, porque de lá sai advogado, de lá sai o prefeito, de lá sai o presidente da república, de lá sai o médico. Ele passa pela mão dos professores. E a partir do momento que eles estão sendo maltratados, como estão sendo nos últimos anos, e não é de agora, essa situação me preocupa muito. E eu sempre vou levantar essa bandeira, que era você pensar que isso é talvez, porque você está tomando um lado, porque se você defende é porque você é de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver com essa história. Tem a ver com a preocupação da nossa educação e principalmente da questão da dignidade humana. Receber o salário em dia é apenas básico. É básico, né? A gente sabe de companheiros de trabalho que passam dificuldades até para se locomover nesse período, porque depois de 22 meses recebendo atrasado, o pessoal está no cheque especial, o pessoal está negativado, o pessoal está passando bastante dificuldade financeira. Então a gente espera só que o governo garanta o pagamento do salário em dia, garanta o nosso 13º em dia, que pode ser a salvação para muita gente de sair desse negativado, de sair do problema financeiro que passa. E isso não é nenhum milagre, não é nada de extraordinário, mas eu acho que o governo tem condições de remanejar as suas contas, as contas públicas do Estado, do Rio Grande do Sul, e colocar em dia os salários e o 13º. A gente vê que o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul é de mais de 60 bilhões por ano, a perda que o Estado tem com sonegação, com isenções de imposto, com as diversas formas que o governo está deixando de arrecadar, é muito maior do que o próprio salário da gente. Então isso nos deixa triste, que o governo não faz o combate a esse processo de perda de recursos, e na outra ponta nos dá a culpa dos problemas que acontece, né? Bom, Gerson, infelizmente o nosso tempo acabou, e eu sei que nós teríamos assunto aí para talvez fazer um programa bastante extenso e convidar outros órgãos, né, que estão buscando aí melhorias, pelo menos na questão do serviço público, né, a exemplo da segurança pública, brigada, polícia civil, ou outros servidores públicos. Mas enfim, nosso tempo acabou. Eu vou agradecendo sua presença, fica um convite para uma próxima oportunidade. A gente que agradece o convite, a gente agradece o espaço para conversar com as pessoas e colocar nossas ideias aí. Acredito que seja muito frutífero essa possibilidade de colocar para a sociedade, e que a sociedade possa entender esse processo, que nós passamos por um momento político muito ruim no nosso país, e que nós temos que desconstruir esse processo e construir um processo que coloca o governo a favor do povo, que faça com que o governo trabalhe em benefício do nosso povo. Obrigado. Eu conversei, portanto, com o diretor-geral do 8º Núcleo da CEPERGS, Gerson Luiz Johann.